Iniciando a gravação da aula do dia 23 de abril de 2025. Hoje é dia de Ogum, lindo, maravilhoso na minha vida. Meu Juntó, que bagunça minha vida de vez em quando, mas ele bagunça para arrumar, né? Então, a gente entende, ele pode. Se deixar só por minha conta, faço nada. Não evoluo nem um pouquinho. Então, a gente vai estar falando hoje do trono da fé, do trono do amor. A gente vai dar uma fechada no que a gente viu do trono da fé. Aí eu organizei um estudo um pouco mais completo, que eu achei que aquele estudo que a gente fez... É porque em 1 hora não dá para falar tudo, né? Então, a gente resume o conteúdo e passa o que dá para a gente poder não ficar muito longo, porque eu acho que se passar de 1 hora já complica um pouco, tanto para mim, quanto para quem está assistindo, fica cansativo. E aí talvez a gente não consiga terminar o Trono do Amor hoje, né? Então a gente estava falando, a gente vem aí vivenciando uma história, né? A gente veio lá de como surgiu a Umbanda e passamos para o terreiro, vimos um pouco das linhas de trabalho, e aí a gente começou a falar dos tronos, né? Que regem aí, que são os orixás, né? Que todo mundo tem tanta dúvida, a gente escuta tanta coisa, cada um fala uma coisa diferente, né? Eu falo uma coisa, aí você vai assistir um vídeo na internet, está falando outra completamente diferente. E aí, para quem é leigo no assunto, vai falar, ué, quem é que tem razão, né? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, né? Porque verdades absolutas não existem. Então, desse monte de informação que você escuta, você escolhe aquilo que faz sentido para você. Eu acho que é isso que importa no final das contas. Porque é a nossa encarnação, a nossa jornada encarnatória aqui na Terra. Então, as coisas têm que fazer sentido para mim, sempre com olhos de bom senso, porque a gente tem um monte de coisa aí, não só na internet, né? Mas pessoas que realmente querem se aproveitar da fé alheia, da vulnerabilidade alheia, para enriquecer de forma ilícita, né? E cada um faz o que quiser da sua vida, né? Eu não tenho que julgar quem sou eu, né? Cada um escolhe o que quer viver, mas é meu papel trazer clareza e bom senso para as pessoas, tanto para o pessoal da corrente, quanto para as pessoas que frequentam a casa, ou como consulente, quanto para as pessoas que dispuseram a fazer esse estudo. Eu sei que tem muita gente que assiste depois, porque ou está trabalhando ou está estudando, mas depois elas vêm, falam comigo, me dão feedback da aula, fazem perguntas, né? Seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp. Então, é bem legal, assim. Então, quando eu estou começando a desanimar, vem alguém e fala alguma coisa. Nossa, eu assisti a aula ontem, e aí aconteceu isso, isso, isso. Você pode me explicar um pouquinho melhor aquilo? Aí eu já dou animadinha, né? Coisa de professor, né? Então, a gente vai começar a introdução do trono do amor. Então, a gente viu o trono da fé, que é regido por Oxalá e Oiatem, por Logunã. Lembrando que não existem só esses orixás que a Umbanda Sagrada traz, existem centenas, né, milhares de orixás, ou a gente não cultua no Água de Iemanjá, mas são cultuados em outros lugares. Mas dentro disso que eu ensino, que é a teologia de Umbanda Sagrada, dentro da literatura de Rubens Saraceni, onde eu trago não só a literatura do Rubens Saraceni, que tem algumas coisas que eu também não concordo, e aí o que eu não concordo a gente deleta, porque não é uma verdade absoluta, é uma construção de conhecimento, né? Todo conhecimento ele se inicia e sempre vem alguém depois que vai aprimorando e colocando um pouquinho dele também, das suas vivências, das suas experiências, das suas leituras, né? Então, eu também trago esse olhar da psicologia dos orixás, da psicologia africana, que lá, quando o Rubens catalogou e psicofonou todo esse conhecimento, a gente não tinha, né? Não tem muito dessa tradição iorubá, da psicologia africana, dentro da Umbanda Sagrada, mas eu resolvi juntar, porque faz sentido para mim, e ele não vai
denegrir ou aquilo que o Rubens trouxe, né? Que a gente não pode nem usar essa palavra mais, né? Tem que usar outra palavra. Não vai deixar de lado aquilo que o Rubens trouxe, mas vai acrescentar, porque traz uma visão africana completamente diferente, desvinculada da visão ocidental de mundo que a gente tem, que é a visão mais romanizada, mais europeizada, mais cristianizada, não falando mal do cristianismo, não, aqui a gente não fala mal de nenhuma religião, mas a gente traz luz a uma visão diferente daquela que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, seja no catolicismo, seja no kardecismo, seja no protestantismo, né? Então, dentro da geometria da criação, e depois eu vou compartilhar lá no grupo as estrelas dos orixás, para vocês irem conhecendo, né? O amor, ele não é um sentimento. A gente não consegue conceber ainda o que é o amor, né? A gente tem uma visão muito pequena, muito rasa do que vem a ser um amor. Mas o amor, ele não é um sentimento dentro da visão da geometria sagrada da criação. Ele é um princípio que estrutura o universo, junto com o princípio da fé. Então, a gente trabalha com sete sentidos da vida: a fé, o amor, o conhecimento, a, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Dentro desses sete sentidos, que são os sete tronos, em cada trono a gente tem 2 orixás regentes. Isso não quer dizer que eles são melhores que outros que não estão dentro dessa regência, mas são aqueles que, dentro dessa visão, a virtude que eles trazem se encaixa com esse sentido da vida. Então, nós vamos pegar, por exemplo, Oxalá. E aí a gente tem, dentro do candomblé, Oxaguian, Oxalufã, que são, a palavra não é essa, não são derivados, né? Mas são outro elemento de Oxalá que tem essas derivações, esses entrecruzamentos que formam outro orixá. Mas eles também trabalham no campo da fé. Então, para não confundir, ou para a nossa cabeça pequena e tão pequena de conhecimento e de vocabulário, a gente colocou Oxalá ali como regente do trono da fé. Aí eu não, né? O Rubens, né? Ele traz isso. Então, o trono do amor, ele é o segundo fundamento divino, que é manifestado por Deus. Então, como eu expliquei uma vez, um tempo atrás, acho que foi a Val que perguntou, a gente tem Deus, aí eu expliquei eu fiz uma metáfora aí com um polvo. Imagina um polvo, ele tem a cabeça, e aí ele tem aqueles 8 tentáculos, né? Então, eu imagino Deus, que é a cabeça do polvo, e os tentáculos, que são os tronos divinos. No caso aqui, nosso, é um polvo com 7 tentáculos, que é uma forma que eu aprendi para ensinar para crianças, e que fez muito sentido para mim. Nunca mais eu esqueci. Então, cada tentáculo desse, né, é um trono, um sentido da vida. Então, a gente está no segundo fundamento manifestado por Deus, depois do trono da fé. Então, primeiro, segundo, terceiro, não é porque o primeiro é mais importante que o segundo, é só por uma questão de ordem mesmo, para a gente poder compreender. Porque, no fundo, a criação é toda uma só. Né? A gente que precisa dessa compreensão, dessa separação, de colocar coisas em caixinhas, né? Mas o universo, né, esse multiverso autoconsciente que a gente está vivendo, ele é todo um só, né? Mas para a gente aqui, que está nessa roupagem humana, encarnada, limitada pelo corpo físico, né? A gente precisa compreender de uma forma que o nosso cérebro consiga entender melhor. Então, o trono do amor, ele é regido por 2 orixás, né? Oxum, que representa o amor voltado para o interior. Oxum, na religião, ela é o amor incondicional, é aquele amor que se manifesta sem impor condições, é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional.
Ele não vai te amar só se você for bonzinho. Ele não vai... sua vida vai ser boa ou ruim, se é que tem como fazer isso, falar boa ou ruim, né? São só experiências que o espírito escolheu viver de formas diferentes, independente, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Não, Deus não tem preteridos. Ele não gosta mais de mim porque eu vou no Águas de Iemanjá e conduzo a gira aos sábados, né? E isso foi uma escolha que eu, Patrícia, escolhi fazer. Não foi para angariar pedacinho de céu ou comprar menos tempo no umbral, né? É uma escolha do meu espírito, da minha alma. E Deus não vai deixar de me amar se eu resolver um dia não fazer isso mais e escolher fazer outra coisa da minha vida. Porque Deus criou você. E aí ele falou para você, vai lá e vai viver. Né? Então, a jornada encarnatória aqui, ela é uma jornada de experiências. Eu vou viver experiências, e essas experiências vão me trazer estímulos, e eu vou responder a esses estímulos, né? Seja da forma que eu tiver entendendo e compreendendo esses estímulos. Aí você fala para mim, o que é um estímulo? É tudo que acontece na nossa vida. As relações humanas, o nosso trabalho, a nossa saúde ou a nossa falta de saúde, coisas que acontecem durante o dia, o pneu furado, são estímulos. Uma pessoa que vem e olha para você com uma cara que você acha que está meio torta, e aí você que está achando que a pessoa está com cara torta, mas na verdade ela está com um problema, e aí ela está tão focada naquele problema que ela não conseguiu nem olhar para você direito. E aí você já inventou que, nossa, fulano olhou para mim com uma cara meio esquisita, e aí você vai criando. E aí você recebeu um estímulo, foi uma cara, a pessoa só olhou. E aí você inferiu todas essas coisas e fez todas essas elaborações no seu mental. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. E aí, a partir dessa inferência que você fez, você vai receber mais estímulos. Porque nós estamos aqui para aprender. Por que eu vim encarnada aqui nessa terra? Para aprender. Para colocar as virtudes do meu orixá aqui na terra, do meu orixá de frente, do meu orixá juntou aqui na terra, porque nós somos a boca do orixá aqui na terra, como filhos e filhas de orixá. Então, se eu sou filha de Ogum, já que hoje é dia de Ogum, né? E eu sou aquela filha que estou no, no, no lado não no lado negativo dessa energia regendo comigo, devido ao meu trauma, ao ambiente tóxico que eu vivo, com a vida, com a infância que eu tive, e aí eu resolvo ser aquela pessoa briguenta, que briga com todo mundo, que não leva desaforo para casa, que é aquela questionadora que vem e fala aquilo que... Esse é um lado negativo dessa energia que bate em mim, porque a hora que essa energia vibra em mim, essa energia de Ogum, que é uma energia de colocar as coisas em ordem, né? Eu não consigo entender essa energia porque eu estou desconectado do meu orixá, eu estou desconectado dessa energia espiritual, e eu sinto esse estímulo dessa energia de orixá de uma forma impetuosa, intempestuosa, agressiva, e aí eu vou manifestar isso. Então, por isso que eu tenho sempre que voltar para mim, voltar para o corpo, sentir antes de inferir sobre o que o outro está achando. O outro, na nossa encarnação, ele é só um personagem, né? Escreve na testa, o outro é só um personagem que vai me dar estímulos, que a partir daí eu vou conhecer aquilo que todo mundo não gosta, as sombras, que vai revelar o meu lado nervoso, o meu lado desorganizado, o meu lado é depressivo, e aqui não depressão doença, né? Mas também pode ser o meu lado mimizento, melindroso, que é tudo isso que a gente esconde. E para a sociedade, né, para fora, não para dentro de casa, mas para fora a gente mostra um ser de luz, uma coisa linda, né? Que as máscaras que a gente usa para se proteger mesmo da sociedade. E não tem nada ruim disso. Isso não é uma coisa ruim. Tá? A gente que olha como uma coisa ruim, isso é uma proteção. Mas se eu estou voltado para mim, eu vou entender esse sentimento.
que me trouxe aqui. Vou até, inclusive, compartilhar uma imagem rapidinho com vocês. Deixa eu abrir aqui. Que eu compartilhei ontem, que fala sobre os corpos, né? Que a gente tem aqui. Eu não ia mostrar essa imagem, não ia deixar para aula de chakra, que é mais para frente, mas vale a pena para quem não conhece os corpos, que a gente não tem só esse corpo físico, né? A gente, várias pessoas dentro de uma só. Daqui a pouco aparece para vocês. Eu vou aqui no meu. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu estava falando, né? Então, essa parte branquinha aqui é o nosso corpo físico, isso aqui, a matéria, né? Aí a gente tem aqui no 2 o nosso duplo etérico. Aí a gente tem aqui no 3 o nosso corpo emocional. No 4 o nosso corpo mental. E no 5 o nosso corpo astral, que é o vulgo perispírito, né? Que é quando a gente desencarna, a gente leva as impressões desse corpo físico aqui para o perispírito. Então, quando a gente tem um turbilhão de coisas acontecendo na nossa vida, não vai manifestar direto no corpo físico. Ele vem fazendo, essa energia vai entrar aqui pelos chakras, né? Que é o chakra básico e tudo. Fica para uma outra aula. Essa energia, ela entra aqui, esses estímulos chegam, eu vou sentir uma sensação, uma emoção, boa ou ruim, e aí primeiro vai para o corpo astral, né? Eu sinto isso no meu chakra, depois eu vou elaborar isso com o corpo emocional e corpo mental, vou sentir as emoções, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, uma desconexão, um despertencimento, eu vou sentir tudo isso, e aí se eu não trabalho essas emoções, se eu não trabalho esse meu racional, isso vai vindo para o duplo etérico, e aí vai começar, às vezes, uma crise, um transtorno mental, uma ansiedade, ou qualquer outra coisa psicológica, mental. E aí, se eu não continuo trabalhando, se eu vou colocando essa sujeira para debaixo do tapete, fingindo que nada está acontecendo comigo, acaba que vai manifestar aqui no corpo físico, através ou de um transtorno, ou através de uma doença física mesmo, né? Por isso que a gente precisa estar voltado para a gente. Voltado para a gente não é egoísmo, tá? É um voltado para a gente, mas para que a gente, conforme vai se trabalhando, a gente transborde tudo isso no nosso entorno. Tá? E depois eu posso até colocar isso aqui para vocês depois, lá no grupo, mas a gente vai trabalhar isso para um pouquinho mais para frente. Queria só mostrar esses 5 corpos. Aí, voltando para o trono do amor, então, Oxum vai devolver a gente para nós mesmos. Oxumaré, ele vai empurrar a gente para a vida, para aquilo que a gente precisa renovar. Então, Oxumaré, Oxum é passiva, é o amor o tempo inteiro, o amor incondicional, o amor por si próprio, a autovalidação, a intimidade que você tem com você mesmo. E olha, se a gente parar para pensar o quanto que a gente está longe de Oxum. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, meu Oxum, me ajuda, né, a voltar para mim mesma. E Oxumaré, ele é o amor em movimento. É ele que vai movimentar esse amor através da renovação. E aqui a gente não vai falar do amor de homem e mulher, mulher com mulher, né? Não é um amor sentimental de namorado, marido, né? Mas é todo e qualquer tipo de amor. Amor entre filhos, amor entre amigos, amor que a gente sente pelos nossos pelos animaizinhos, por tudo, né? E essa renovação constante que traz o Xumaré para que a gente não fique parado na zona de conforto, né? Também Ansan também traz isso, né? Mas para que a gente se renove o tempo inteiro. Mas para isso a gente precisa estar voltado para a gente. Dentro da psicologia dos orixás, Oxum, ela é a senhora do amor próprio e da autovalidação.
ela é o princípio da cura, vamos dizer assim, da cura consciencial da ferida da rejeição, do abandono, né? E ela sussurra para nós: você não precisa que o mundo te valide. Você é inteiro dentro de si mesmo. Mas só que nesse mundo que a gente vive, a gente não consegue lembrar disso o tempo inteiro, que a gente está o tempo inteiro sendo testado, a vida está trazendo estímulos para ver se você lembra que você é sua pessoa mais importante, para você se voltar para o Oxum, para você se voltar para Oxalá, para você se voltar para o Iatempo e confiar no tempo, para você se voltar para o Oxumaré e renovar aquilo que não te serve mais, se voltar para o Baluaê para buscar essa cura consciencial, essa estabilidade, voltar para Xangô, trazer harmonia para a sua vida. Só que a gente se esquece, porque a gente fica o tempo inteiro olhando para fora. Mas a vida sábia e soberana, como sempre, ela sempre vai trazer acontecimentos, estímulos, né, da nossa vida para que a gente volte para nós mesmos. Seja por um acidente que acontece na nossa vida, seja por uma doença física, seja por alguém que vai embora da nossa vida, alguma coisa sempre acontece, porque as lições elas precisam ser aprendidas, e a gente não precisa só sofrer para aprender, acho que eu já falei isso aqui, né? Mas a gente geralmente escolhe o sofrimento como aprendizado, devido à nossa condição aqui na Terra, né? E a nossa ilusão, que a gente coloca o véu da ilusão e fica achando que a vida é do jeito que a gente quer. Então, muita gente busca Oxum, que é o amor fora, mas Oxum ensina que a gente precisa se voltar inteiro para dentro, porque só quem se acolhe consegue sustentar vínculos verdadeiros, senão a gente vai estar na ilusão de um amor que só é amor se você fizer o que eu quero, senão eu não te amo mais. Esse é o amor que a gente vivencia. E às vezes a gente tem um amor condicional até com os nossos filhos, mesmo que sem querer. A gente ama, mas a gente condiciona certas coisas, no sentido de educar. Né? Deus não. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque a gente não vai ficar deixando o filho da gente fazer o que ele quer, né? Mas que aí é uma outra coisa. Mas Oxum, ela vai manifestar o amor de Deus por todos. E olha como é difícil, porque a gente acha que Deus não ama o bandido, nem o ladrão, nem o estuprador. Não estou falando que o estuprador é bonzinho, não é? Ele cometeu um crime, ele deve pagar por isso. Ele é um abusador. Isso não se faz com as pessoas. Mas se ele se arrepender e voltar para Deus, Deus não vai virar as costas para ele. E talvez a gente não consiga compreender isso, porque a nossa compreensão humana é muito pequena. Né? A gente ainda está naquele ferro e fogo, né? E aí, por isso que Jesus falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, que nós aqui cuidemos da nossa própria justiça, da forma que nós conseguimos compreender. E os mistérios divinos são os mistérios divinos. O Oxumaré vai manifestar o amor que rompe as estagnações, que reativa o fluxo da vida. Por isso que de vez em quando a nossa vida se renova. Acontece uma coisa e ela vai se renovar, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja com os filhos. Então, a nossa vida está em constante renovação, porque o Xumaré, como movimentador desse amor, ele vai trazer estímulos, energias para a vida, e a vida vai trazer coisas que vão de encontro àquilo que a gente precisa trabalhar nessa vida, nessa encarnação. E ele é o amor que atravessa o medo. E ele vai trazer também o perdão. Ele é o pai do perdão, ele é o grande pai do perdão. Ele é o grande pai, principalmente, do alto perdão. E eu falei ontem para os meninos do terreiro que o perdão, ele não é para o outro. Né? Porque tem gente que perdoa para Deus olhar e falar, olha como ela é boazinha, perdoou a pessoa. Mas o perdão nunca é para o outro. O perdão é para que nós não carreguemos mais aquele peso que massacra o nosso mental e os nossos corações. É como se
eu libero esse acontecimento ruim da minha vida e deixo a pessoa arcar com as consequências do que ela fez. Então, perdoar não é voltar a conviver com a pessoa. Perdoar é se liberar daquele peso, e aí eu acho que para perdão tem que ter uma aula só para isso, é se liberar daquele peso, e aí deixar que a vida e se encarregue de que aquela outra pessoa aprenda. Mas perdoar não é voltar a ser amiguinho, se você não quiser. Perdoar não é você almoçar na casa da pessoa que te fez mal, né? Isso você vai estar sendo maldoso com você, né? Você vai estar se maltratando. Pelo menos é o que eu aprendi, né? Você pode discordar, não tem problema nenhum, né? Mas você libera esse perdão para que você não carregue esse peso. E você também não precisa ser amiga da pessoa. Ah, mas então, se eu não conversar mais com a pessoa, ela vai achar que eu não perdoei. Mas aí é um problema dela, né? É ela que tem que ver os achismos dela, né? Então, esse trono, ele vai trabalhar profundamente nas nossas emoções, nas relações de codependência, relações abusivas, autoimagem distorcida, carência afetiva, né, o autorrespeito, quando você está equilibrado no trono do amor, no seu chakra cardíaco, você se respeita, você tem amorosidade, mas com limites, você sabe impor para o outro o limite, e impor o limite não é ser agressivo com as pessoas, impor o limite é você falar com a educação, olha, aqui não, hoje não, não vou, não quero ir nessa festa, não quero ir nesse aniversário, obrigada pelo convite, mas eu tenho compromisso, né? O ideal é você conseguir falar não sem precisar ficar se explicando. Mas como a gente ainda não consegue, então a gente arranja o que a gente chama de desculpa, né? Mas uma hora você vai ter que olhar para isso. Então, no corpo espiritual, o trono do amor, ele vai atuar aqui no chakra cardíaco, irradiando para o plexo solar, que é aqui na boca do estômago, e no chakra básico, né? Então, essa energia do trono, ela vai afetar, apesar da gente ter regentes para cada chakra, ela vai afetar todos esses chakras também. Então, a gente vai ter uma influência do cardíaco aqui nesse trono, mas também desce para o plexo solar, que é o centro das nossas emoções, para o umbilical, que vai purificar essas emoções, e para o chakra básico, que sustenta a nossa existência aqui na Terra. Então, a cura para o trono do amor, ele não é sobre ter alguém, é sobre você voltar para si mesmo. Claro que você pode ter alguém, né? Se fizer sentido para você. Mas é sobre se você reconhecer que você é suficiente. Nós não somos independentes, né? A gente depende das pessoas. A gente depende do padeiro para fazer o pão, do pessoal do RH para fazer o pagamento. A gente é codependente, mas a gente tem que ser independente dentro da gente mesmo, para que a gente entenda que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas quem tem que impor limites na sua vida é você. Elas podem tentar, mas você vai colocar limite. Quando você não coloca esses limites, e você se coloca numa situação onde você se machuca, você não está se respeitando. Então, você está desequilibrado do trono do amor. Tá longe de Oxum, tá longe de Oxumaré, tá longe de outros orixás também, né? Então, a gente vai falar do ventre da alma, que é o chakra cardíaco, né? E Oxum, ela é a manifestação do amor que cura. Ela ocupa o polo feminino, ela é passiva. Dentro da psicologia dos orixás, isso significa que você não deve esperar a aprovação do outro. Essa aprovação precisa vir de dentro. E é muito difícil lidar com crítica, com as pessoas, porque elas vão reagir. Mas você tem que soltar para o universo, porque você não controla o outro, né? Você não controla o outro. Dentro da espiritualidade da Umbanda Sagrada, Oxum vai reger os campos da autoestima, do acolhimento, do prazer estar em si mesmo. A presença é evocada sempre que alguém precisa se reencontrar,
se recompor, né? E na psicologia africana ela vai ser associada ao princípio do cuidado interior, da reconexão com a ancestralidade, com o feminino, o ventre, né? O Oxum rege a gestação, né? A fecundidade. Ela Iemanjá rege a maternidade, né? O ser mãe, mas Oxum rege o ventre, a concepção dos seres, né? E tá tudo interligado, né? Então, ela vai trabalhar a rejeição, o vazio, né? E como que eu trabalho essa... Eu estava assistindo uma aula hoje, e aí o professor estava falando umas coisas bem interessantes sobre Umbanda e tudo, né? E ele estava falando, um dos alunos perguntou assim, que dia que eu acendo vela para tal orixá, né? E eu achei muito pertinente, porque aí me lembrou que a gente fica muito apegado, né? Que dia eu posso acender vela para tal orixá na segunda-feira? Posso tomar banho antes do almoço, depois do almoço? Depois, né? Você pode tomar o banho. Já pensou se a espiritualidade para agir na sua vida precisasse esperar a sexta-feira? Porque sexta-feira que é dia de acender vela para Oxalá, por exemplo? Ou algum só pode agir na sua vida porque você foi pedido para você fazer uma oferenda para algum, e aí dia de algum é terça-feira, e aí hoje é quarta, já passou a terça, né? E daí você tem que esperar a próxima terça para acender a vela, para fazer a oferenda para algum agir na sua vida. Não faz sentido, gente. Pelo menos para mim não faz, né? Então, a espiritualidade, ela age na hora que você precisa dela. Aliás, ela está agindo o tempo inteiro, é a gente que não enxerga. A gente não tem olhos para ver. Né? A gente não tem ligação com o nosso corpo para sentir. Claro que não é todo mundo, né? Algumas pessoas pode ser que tenham, né? Uma ligação maior. Então, essas questões de dia certo, para firmar o orixá, não tem isso. Pelo menos para mim, no Águas de Manjá, não. Mas você vai encontrar por aí, né? Ah, que dia que é dia das almas? Segunda-feira. Que dia que é dia de Exu? Segunda. Dia de Exu é todo dia, porque todo dia, antes de eu sair da minha casa, eu tenho que saudar Exu e pedir para ele abrir meus caminhos, para ele não deixar eu ser ingênua, não ser boba, nem trouxa dos outros, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai chegar num nível de que a gente vai plasmar essas energias, né? Então, eu preciso de uma oferenda para algum. Então, eu vou fazer uma magia plasmada, né? Eu vou me centrar, vou me concentrar, vou alinhar meus chakras, e aí na minha tela mental eu vou fazer essa oferenda, né? Claro que tem algumas situações que você vai precisar da oferenda física, né? Até para questões de energia, de retirar o fluido vital, né? Mas a gente chega lá, né? Eu já falei, não sei se eu já falei aqui, mas eu quase não acendo vela em casa, né? Vai falar, nossa, não acende vela, porque eu faço as minhas firmezas de uma outra forma, né? Eu faço minha meditação, minha oração, meu alinhamento de chakra, e aí eu firmo uma magia no mental, né? E aí, quando eu sinto, porque tem que estar conectado no meu corpo, que eu tá vindo uma energia diferente de algum lugar, e talvez precisa abrir um ponto riscado, às vezes precisa fazer uma coisa mais física, aí eu vou e faço. Mas a grande maioria das vezes, quando eu preciso me realinhar, me organizar, é no mental, é eu comigo mesma. E aí é nesse nível que eu quero que vocês cheguem, né? Claro que vai ter gente que vai gostar de acender vela, né? Óbvio, né? Eu também gosto de vez em quando, acendo no terreiro toda vez, por uma questão energética, ritualística, né? Da religião. Mas você pode sentar e ver que alguma coisa aconteceu na sua vida e você mesmo se cuidar. Isso é estar perto de Oxum, né? Ah, mas a gente não foi criado para confiar no nosso próprio poder. A gente foi criado para, sempre que precisar, procurar uma ajuda externa, seja do pastor, do padre, da mãe de santo, do pai de santo, do dirigente, a gente procura fora,
Claro que tem hora que a gente vai precisar, porque a gente quer uma orientação mais assertiva, mas na grande maioria das vezes a gente mesmo pode resolver o nosso problema. Né? Mas ninguém ensinou isso para a gente. Mas a gente chega lá, né? Aí a gente vai falando de Oxumaré, que ele tem a simbologia com o arco-íris, né? O arco-íris sempre vem depois da chuva, chuva com sol, né? Tem chuva e tem sol, depois geralmente tem o arco-íris, né? Questões de física, de luz e tudo, né? Mas ele sempre, quando ele traz aquela coisa da renovação, né? Geralmente choveu, e aí saiu o sol, né? E o sol renovou essa energia da chuva, né? Que limpou aquilo que não estava, limpou a atmosfera, né? E a gente pode fazer essa metáfora na nossa vida, né? Acontece um final de ciclo, uma coisa ruim, e depois o Xumaré vem para renovar, o arco-íris que renova tudo, né? A serpente sagrada que renova o ciclo da vida. Então, o Xumaré vai trazer o rompimento de padrões repetitivos, de restauração do fluxo emocional. E aí eu posso fazer uma oferenda para o Oxumaré? Posso fazer uma oferenda para o Oxum? Posso, mas eu adoro fazer oferenda, mas não é necessário fazer uma oferenda toda semana ou todo dia, a não ser que você vai se conectar, né? Vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, eu quero me conectar com essa energia da renovação. Então eu vou acender uma vela colorida, uma vela branca, vou colocar um ponto de Oxumaré, vou trazer aí elementos dessa energia de Oxumaré, que eu vou estar colocando depois na apostila e colocando lá no grupo para vocês, né? Como que eu posso oferendar Oxumaré, Oxum, né? Que fruta que eu uso para fazer oferenda para tal orixá, né? Eu vou acrescentar junto na apostila, porque se eu falar aqui, vocês vão esquecer, né, gente? Que a gente esquece. Então, vai estar escrito, igual eu fiz na apostila da semana passada, eu vou estar tentando fazer sempre essa apostilinha, né? Então, quando eu chamo o Xumaré, toda vez que eu preciso recomeçar alguma coisa na minha vida, quando eu quero liberar perdão, liberar culpa, me reconciliar comigo mesmo, quando eu quero reconectar com o prazer de viver, com os ciclos naturais da vida, né? Aí eu recorro ao Oxumaré. Quando eu recorro ao Oxum? Quando eu quero trazer a energia do amor próprio, não para trazer o amor de volta, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Exu, para trazer o meu amor próprio de volta, né? E deixar o outro viver. Dói, gente, dói, mas passa. Ninguém, né? Dói, mas passa. A gente aprende e segue, né? E aí você pergunta para você, né? O que dentro de você está precisando girar, se mover para você sair da repetição? Que parte sua ainda não foi perdoada e continua implorando por se acolher? Tá vendo aqui que não é sobre perdoar o outro, é sobre perdoar a si mesmo, por ter vivido aquela história que machucou, por ter permitido que alguma coisa ruim acontecesse com você, por ter se colocado em determinada situação que depois você se arrependeu, e aí você fica com raiva das pessoas, mas no fundo, no fundo, no fundo, você está com raiva de você mesmo, por ter permitido que isso acontecesse na sua vida. O Xumaré nos ensina que o amor é um rio que precisa correr, né? O amor não é prisão. No meu canal do YouTube tem um vídeo que eu fiz há uns anos atrás, acho que foi no ano da pandemia, 2020, que fala sobre Oxum, fala sobre esse amor, né? De deixar o outro viver a vida dele, né? Então, o que você precisa deixar morrer para que algo novo possa nascer? Morrer no sentido de encerrar o ciclo, né? O que precisa sair da sua vida? Então, o Xumaré vai ensinar para a gente que o passado, ele só é uma prisão quando a gente não deixa esse passado seguir. Que o perdão não é só esquecer, é se libertar de si mesmo. É se libertar da obrigação de carregar o que já terminou. Se libertar dessas dores que a gente se impõe a nós mesmos. Então, quando a gente olha para a Umbanda,
e aí ouve a Patrícia falando essas coisas diferentes de orixá, que às vezes quem vai me escutar vai perguntar assim, vai falar assim, ai, mas eu achei que o orixá era só você fazer uma oferenda e ele conseguia as coisas para mim. Eu não acredito no orixá desse jeito. Já acreditei, porque eu não tinha conhecimento, e respeito quem acha isso, mas eu acho que a gente precisa evoluir na escada do conhecimento, né? Eu comecei a me incomodar justamente porque eu achava que orixá não podia ser só isso. Que manjar não podia ser só uma oferenda que eu fazia em 2 de dezembro, ou em 8 de dezembro, ou 2 de fevereiro, para me conectar com ela. Não podia ser só isso. Que Ogum não é só uma oferenda que eu faço dia 23 de abril, ou uma feijoada que eu como numa festa dessas por aí. Que o orixá tem que estar perto é de mim todo dia. Que eu não preciso esperar dia, nem hora, nem o dia da festa X ou Y, né? O orixá está dentro da gente. É a gente que não aprendeu direito como que a gente traz esse orixá para perto de nós. E aí vocês vão me ver falando de emoção, sim, porque é só através da cura do nosso corpo emocional que a gente consegue liberar e evoluir e sair dessa escassez que a gente mesmo se colocou. Né? Gente, até aqui tá claro? Alguém tem alguma pergunta? Estão dormindo? Estão acordados? Tá, então a gente vai avançando. Então, se você... Vou ensinar uma prática aqui para você liberar o perdão. O auto-perdão, né, gente? Mas vai estar na apostilinha, tá bom? Você vai pegar uma velinha branca, vai escrever o que você quer perdoar, né? Perdoar no outro, na vida, em você mesmo. Aí você vai pegar essa velinha branca, uma velinha colorida, pode ser de 7 dias, pode não ser de 7 dias. Ah, só tem uma vela palito. Não tenho vela nenhuma, faz amanhã, tá bom? Para que a gente vai acender essa vela, né? Para a gente, a vela ela é uma continuação da nossa reza. Então, eu vim aqui, eu não tenho nenhuma vela aqui comigo, tá tudo lá para cima. Mas vamos supor que aqui é a vela, né? Se encontrou. E aí eu vou acender a vela, vou levar a cabeça no alto, né? Sempre a vela é na hora que você está orando, você coloca ela mais para cima, e aí você coloca aqui, né? Porque é a direção do chakra coronário, o chakra que liga a espiritualidade, a fé, né? Coloca a vela aqui, você já escreveu no papel, e aí você vai acender essa vela e vai pedir, eu escolho me libertar, vai da dor que me mantém preso ao que já foi. O Xumaré, leve com suas águas tudo aquilo que precisa fluir, né? Aí você orou, pediu para o Xumaré levar, né? Divino e amado Oxumaré, peço que vós me auxilie nesse momento em que eu estou passando por essa dificuldade em liberar o perdão em mim mesmo, para que eu possa entender essa situação, possa entender esse acontecimento na minha vida e trazer a renovação, trazer a luz, trazer um norte para que eu possa me guiar com mais leveza. Você vai fazer sua oração, né, do jeito que você quiser. Aí você vai colocar sua velinha ali, velinha a gente acende sempre com segurança, nunca de qualquer jeito, né? Então a gente vai colocar num lugar, num pires, vai queimar a bundinha da velhinha para ela ficar bem paradinha ali, né? Ou naquele castiçal que tem um lugarzinho, né? Você não acende a vela de qualquer jeito, né? Porque a gente ali tem um elemento, o elemento fogo, né? A gente precisa respeitar o elemento. Depois a vela cai, pega fogo na casa, você vai falar que foi o chumaré que não ajudou você a perdoar. Quando, na verdade, foi você que foi negligente com a sua segurança. Então, coloca uma proteção, né? Lá nessas lojas de artigo religioso, tem aqueles castiçalzinho que tem um buraquinho, igual a gente usa lá no terreiro, põe a velinha ali, não vai cair, né? E aí você coloca ali um copo de água do lado, aí depois que você fizer essa oração, você vai pegar esse papel, você vai queimar essa vela, né? Vai recolher ali as cinzas, vai jogar fora, pode soprar, que aí você já vai estar trazendo energia de Yansan, Ogum,
sopra essas cinzas fora de casa, né, gente? Você não vai querer essas coisas ruins dentro de casa, lá na rua. E aí depois você vai tomar essa água, né? Que é para você lavar-se por dentro. Então, mais ou menos por aí, né? E o Xumaré, além de trazer tudo isso e trazer o auto perdão, ele também rege a linha das crianças junto com o Oxum, né? Os erês da Umbanda, né? E que tem tudo a ver, né? Porque aí tem a criança, que são os erês, que remete à nossa criança interior, que é o divino, que habita em todos nós, tem nada a ver com infância, né? Mas também pode te ajudar a trabalhar os traumas de infância, com certeza, e tem tudo a ver com amor, com chakra cardíaco, né? Então você vai percebendo que as coisas vão se conectando umas com as outras, né? O Xum, que é o amor, o auto-perdão, a criança interior, o chakra cardíaco, tá tudo interligado, né? Todos nós somos uma coisa, a criação divina é maravilhosa, né? Ela é um espetáculo de sabedoria, né? A gente não tem compreensão para entender, né? Então, perdão, como eu falei, perdão não é esquecer, é se libertar da obrigação de carregar o que já terminou, já foi. A pessoa já te magoou, né? E alimentar essa raiva só vai trazer mais dor, mais sofrimento, né? Alimentar essa raiva por si mesmo, por outra pessoa, por um acontecimento, né? E aí você vai se unir com o trono da fé, que é a fé em si mesmo, né? Oxalá é o pai da fé, mas não é da fé que acredita em algo externo, né? Não é da fé que acredita nesse controle, é da fé que acredita em si, porque Oxalá está dentro de mim, está dentro de você. Oxalá, Oiá, Oiá Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, todos eles estão aí. A gente recebe essas energias o tempo inteiro. É a gente que se desconecta disso, porque está cheio de emaranhado, cheio de bagunça interna, bagunça externa, e a gente não consegue se arrumar, né? E, e aí a gente vai se conectando aos poucos. E aí vou encerrar por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que vocês já perceberam que eu falo muito, né? Eu falo mesmo. E aí a gente vai fazer uma vivência nesse trono, né? No trono do amor, de Oxum, de Xumaré, até para se conectar com esse amor que por si mesmo, que a gente às vezes perde, né? E se conectar com o perdão, com o auto-perdão e trazer essa renovação para a nossa vida. Eu não sei o que você está passando aí, né? Mas você pode pedir para o orixá trabalhar. Porque às vezes a gente precisa, sim, de uma ajuda externa, né? A gente não está com o nosso potencial todo 100%, né? A gente precisa, sim, de um ombro amigo, né? Até que bom que tenha, né? Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhinhos, sentarem confortavelmente no sofá, pode deitar na cama se quiser, só não vai dormir, né? Senta na cama, se conseguir colocar o pezinho no chão, coloca. Se quiser tirar o sapatinho, tira o sapatinho, a chinela, né? Para sentir a energia da terra, a energia telúrica, para fazer essa troca de energia com o ambiente. E aí você vai. Eu não vou colocar musiquinha, gente, porque as musiquinhas, elas estão fazendo graça comigo. E coloca a musiquinha, nós está tudo engajado no movimento da vivência, e aí vem uma propaganda no meio da musiquinha. Então, eu não consegui baixar ainda a musiquinha, mas assim que eu baixar, eu coloco de volta a musiquinha, tudo bem? Que aí vai ficar rodando direto aqui no meu notebook, e aí eu não preciso me preocupar de aparecer um anúncio, não. Tá bom? Então, a gente vai sentar com a coluna reta, mas não é para ficar duro com a coluna reta, né? Confortável. Vai relaxar os ombros, pode dar uma mexidinha nos ombros,
Soltar o maxilar, né? Deixar a boca meio entreaberta para relaxar essa parte. Fechar os olhos, se fizer sentido para você. Trazer atenção para o aqui, para o agora, né? Lembrando que essa vivência é um movimento de cura também. Cura consciencial, cura do seu eu mesmo, de você com você mesmo. De voltar para o agora, né? Para a intenção de estar aqui presente, de esquecer um pouquinho o problema do trabalho, problema com família, problema qualquer um que você tenha aí, né? Então você vai respirar profundo pelo nariz, vai soltar pela boca, devagar, 3 vezes. Respira pelo nariz, solta devagar. Cada respiração você vai sentindo esse oxigênio que entra pelos seus pulmões, pelo seu nariz, pelos seus pulmões, e vai por todo o seu corpo. Cada respiração vai trazendo você de volta para você mesmo. Cada silêncio ou cada palavra que sai da minha boca, toda vez que você ouve a minha voz, você vai se reconectando com o amor que você é. Você é manifestação do amor de Deus. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não acredite, mesmo que não que o que você viveu te levou para longe disso, você só está aqui agora nesse momento porque Deus te amou. E nessa onda de amor, ele permitiu a sua existência aqui. Então o amor de Deus ele pulsa em cada célula, em cada átomo, em cada órgão do seu corpo, cada fio de cabelo. Imagine, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, imagine que você está diante de um rio calmo. Esse rio ele tem águas brilhantes, pode ser dourada, pode ser num outro tom, uma água que é gostosa. E você se aproxima dessa água e você percebe que ali tem um colo que te acolhe, é um ventre sagrado. Vai respirando, vai chegando perto desse ventre sagrado, vai se acolhendo. Esse colo é o colo de Oxum. Ela não fala nada, ela apenas olha. E você se sente visto, vista. Você pode deitar nesse colo, mas você é vista na sua alma. Você é visto além das máscaras que você usa para a sociedade, além da dor, além das histórias que te contaram sobre você. Você é acolhido inteiro, inteira. E ela vai te entregando uma rosa. Não sei que cor é essa rosa que ela vai te entregar, mas ela toca no seu coração com essa rosa. E fala para você que você não precisa ser perfeito nem perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa voltar para você. Se permitir estar na sua presença. E essa água desse rio que vai correndo, vai lavando
todas as palavras que você ouviu, que um dia fez com que você desacreditasse de você. Você recebe essa rosa, você se aninha nesse colo, você sente um fluir de amor constante em todo o seu corpo, que se expande. Um fluxo de amor intenso, um amor que não cobra, um amor que não exige, um amor que só é. E ele flui através de você, ele flui através de cada célula do seu corpo. Você respira, agradece e segue o seu caminho, trazendo a rosa, trazendo esse fluir de amor. E você vai andando por essa floresta, por esse caminho, por esse campo, eu não sei. E aí o céu começa a ficar nublado, uma chuvinha começa a cair. Pode ser uma chuva, um chuvisco, pode ser uma chuva maior, né? É o chumaré que chega, dançando no vento, girando com um grande espiral colorido, trazendo o arco-íris, trazendo o recomeço. O chumaré olha para você e diz: o que te prende ao passado? O que ainda pesa nos seus ombros? Você está pronto, pronta para deixar isso embora? E aí você vai visualizando que dessa presença de Oxumaré, que ele pode estar se apresentando como um espiral, como um arco-íris, como uma serpente, como um formato humano, eu não sei como ele está se apresentando para você. Mas vai rodopiando ali uma energia colorida, de várias cores, de todas as cores, ou de nenhuma cor, que vai envolvendo você, soltando o que precisa soltar, liberando, perdoando. Isso vai se expandindo, vai aumentando. É como se você estivesse sendo lavado por essa chuva, lavada por essa chuva, revigorada por essa energia do arco-íris. Pai Oxumaré entrega para você uma semente. Não sei semente do quê. Só você e ele sabem. E ele diz: essa é uma nova história que você vai plantar a partir de hoje. Respire profundamente e diga mentalmente: eu me perdoo, eu me liberto, eu recomeço. E você vai trazendo com você essa energia do perdão, do auto perdão, essa energia do amor fluindo, pulsando em você, a rosa que Oxum te deu, a semente que Pai Oxumaré te deu, são suas. Você leva com você, para que você se lembre, toda vez que precisar, que Oxum está dentro de você, que Oxumaré está dentro de você. E você vai caminhando por esse campo, essa estrada,
essa floresta. Eu não sei onde a sua mente te levou. Mas agora você vem fazendo o caminho de volta, trazendo o seu coração leve, o chakra cardíaco limpo, com a alma inteira, com a esperança renovada. Você vai respirando, voltando devagarzinho. Mexe o dedo dos pés, o dedo das mãos, o ombro, pescoço. Pode espreguiçar se quiser. Que o amor seja seu centro. Mas não esse amor que a gente aprendeu aqui nessa vida, né? O amor mesmo, por nós. E a partir disso te expanda, que a fé te sustente. E que toda vez que você se esquecer de quem você é, você volte a si. E se lembre que você é filho de orixá, você é filha de orixá, e que os orixás estão aí, o tempo todo, dentro de você. Então, eu vou agradecendo a presença de todos, vou encerrar com uma oração. Né? Vocês já devem ter percebido que a minha pegada aqui não é ficar ensinando mironguinha, é uma transformação interna, né? Quero agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui, ou que já passaram por aqui, precisaram sair, né? A Ana Maria, Fran e Bia, Ana Paula, Gabriel, a Gisélia, a Maria Eduarda, a Ravel, Vivian, a Leia, a Jéssica, né? E eu, se tiver alguma outra pessoa que precisou sair antes, eu agradeço também. Vou encerrar. Quero agradecer a presença de todos, pedir para que Mamãe Oxum e Pai Oxumaré abençoe a vida de cada um de vocês, tantos que estiveram aqui na sala hoje comigo, quanto os que vão assistir depois, que vocês levem essa presença do amor de Oxumaré, do amor de Mamãe Oxum para as suas vidas, que nós possamos cada vez mais ter a compreensão daquilo que precisamos compreender nas nossas vidas e fazer dessa encarnação a melhor encarnação que nós podemos fazer, porque esse tempo e espaço é o único que importa. Que o que já foi, e o que virá a gente ainda não sabe. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, que lindo, Gi. Gi falou aqui nos comentários, que lindo, eu amei, muito amor. Fran falou gratidão, gratidão a vocês, né, gente? Vivian falou obrigada, tudo claro, né? Vou encerrando por aqui, já que ninguém quer falar, né? A Leia falou muito gratidão, mãe. Gratidão a vocês, queridos. Eu só estou aqui porque vocês vieram. Muito obrigada pelos ensinamentos. Eu quem agradeço vocês por aceitarem eles, né? Os meus ensinamentos. Que a minha alegria é passar coisa, gente. Professor, né, gente? Não tem jeito, né? Professor, quem nasceu professor vai morrer professor, não tem jeito. Gratidão, queridos. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Vou parar a gravação aqui. Parei.